Esse será o tema dos nossos próximos sermões, talvez 5 ou 6 sermões, no livro de Jonas. A salvação pertence ao Senhor. Vocês conhecem muito bem essa história. Desde a mais tenra idade, vocês ouviram falar do camarada que decidiu desobedecer a Deus e que depois, como consequência, foi engolido por um grande peixe. A gente canta sobre isso desde criancinha. Jonas era um pregador, ia onde mandava o Senhor, mais um dia desobedeceu, foi para outra cidade contra o que disse Deus. A gente canta, a gente conhece muito bem aqui. Mas eu quero então, entendendo o valor da palavra de Deus, nesses próximos meses, compartilhar mais uma vez essa história com os irmãos e pensar com vocês sobre qual é o grande tema dessa história. Muitas vezes, como vimos em Ruth, a gente pensa que Ruth e Boaz são os personagens principais. Como vimos em Esté, a gente que acha que Esté é o centro da história. Aqui em Jonas não é diferente, queridos. Não é ele o grande personagem. Pelo contrário, tem gente e tem bicho mais importante que Jonas na história. É algo interessante na literatura de Jonas aqui. Tem gente que tem mais destaque do que Jonas. Tem bicho na história que tem mais destaque do que Jonas. E nós vamos ver no desenrolar aqui desses capítulos nos próximos meses. Jonas, como os irmãos sabem bem, ele não aparece muito na Bíblia. A única referência a ele está lá em 2 Reis, durante o reinado de Jeroboão II. É dito que Jonas, o filho de Amitai, foi usado por Deus para proferir uma profecia, para declarar lá uma profecia de vitória, uma profecia patriótica de vitória para o Jeroboão II. E é a única informação que nós temos dele no Antigo Testamento, fora do livro que ele escreveu. E aqui nós temos um profeta diferente, queridos. Nós não temos grandes oráculos, como encontramos lá em Isaías, ou Jeremias, ou Ezequiel. Nós não temos o tempo todo o profeta abrindo a boca e dizendo: olha, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, e profetizando ao povo de Israel. Pelo contrário, nós temos aqui muito mais narrativa e um profeta que não queria abrir a boca para dizer o que Deus havia mandado ele dizer. É esse o retrato. Eu não vou me delongar nesses detalhes, porque os irmãos já conhecem muito bem essa história. Nós não vamos aqui entrar em questões de discussão, de crítica, de autoria. Nós vamos partir de pressupostos. O primeiro pressuposto é que o livro é literal. Aconteceu exatamente como está aqui. Mas como pode um peixe engolir um homem e ele ficar 3 dias no bucho do peixe? Nós vamos partir do pressuposto claro e objetivo de que o que aconteceu, aconteceu e foi registrado exatamente como aconteceu. Não é uma parábola, não é um mito, não é uma lenda, não é uma história construída, mas é um fato que foi registrado tal qual nós temos ao nosso alcance aqui. Vamos partir também do pressuposto de que o autor do livro é Jonas. Em algum momento, depois de todo o desenrolar da história, ele decide escrever para contar o seu fracasso enquanto profeta. E o interessante é que o profeta mais fracassado nesse sentido é um que presencia um dos maiores avivamentos da história. Talvez até o maior avivamento da história. Ele prega um sermão, ele prega uma mensagem de 5 palavras durante 3 dias, 3 dias percorrendo a cidade. Ele prega um sermão de 5 palavras e 120 mil pessoas chegam a conhecer o Senhor e deixam seus pecados e abraçam o Senhor. Isso nos ensina, inclusive, que o poder não está no pregador, na sua eloquência, na sua oratória, na sua capacidade de convencer. O poder está em Deus, em salvar pecadores pela graça. O poder está no fato de que Deus tem nas suas mãos a salvação. A salvação pertence ao Senhor. E esse é o grande tema do livro de Jonas. Hoje nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. Jonas 1, do 1 ao 3. E eu quero pensar então no que esses versículos estão dizendo e no que eles podem nos ensinar. O texto não será projetado, pelo menos não por enquanto. Então eu peço que você acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia ou no seu tablet, ou no seu celular, para que nós possamos
vislumbrar aqui a beleza do texto. Depois nós iremos projetá-lo e a gente vai ver os detalhes no texto. Mas, por enquanto, acompanhe comigo a leitura ou faça a leitura na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Esse é o retrato que nós temos no texto aqui. Essa é a introdução do grande livro de Jonas, da grande história do profeta fujão que foi engolido por um peixe, porque não queria obedecer ao Senhor, mas que no final das contas acaba cedendo à vontade daquele a quem ninguém pode resistir. Queridos, eu quero pensar com vocês em algumas coisas aqui. É esse botão que eu aperto? Dou-lhe uma, foi? Dou-lhe duas, foi. Eu quero que nós pensemos em algumas coisas no texto aqui. Primeira coisa que nós observamos aí no verso 1 é que a palavra do Senhor veio a Jonas. Veja bem, que coisa interessante. Não foi o Senhor que foi até Jonas e falou. O sujeito da oração aí é a palavra do Senhor. Eu quero pensar em algo interessante com os irmãos que está dentro de toda a teologia do Antigo Testamento e aparece muito claramente no Novo Testamento também, que é o fato de que a palavra do Senhor não é apenas um som que sai da boca de Deus. A palavra do Senhor, ela é ativa, ela age. Tanto que quando nós abrimos lá em Gênesis capítulo 1, o que é que nós vemos lá? Disse Deus, haja luz, e o que é que aconteceu? Houve luz. Deus não criou a luz num tubo de ensaio. Ele disse, haja luz, e houve luz. Disse Deus, faça-se isso, e isso aconteceu. Disse Deus, aconteça aquilo, e assim foi. A palavra do Senhor, portanto, no Antigo Testamento e no Novo também, não é simplesmente um som que sai da boca de Deus, mas é o seu poder criativo e mantenedor. Deus cria e sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Nós vemos isso nos Salmos o tempo todo. Nós vemos isso ao longo de todo o Antigo Testamento. Tudo foi criado pelo sopro da boca do Senhor. Quando os profetas recebem as ordens do Senhor, que nós encontramos o tempo todo em Ezequiel, Isaías, Jeremias, em todos os profetas, veio a mim a palavra do Senhor e disse. A palavra do Senhor é criativa, ela é mantenedora, ela sustenta todas as coisas, e é o que nós encontramos aqui. E quando nós caminhamos para o Novo Testamento, isso fica mais belo ainda, porque o texto de João diz que a palavra fez-se carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, cheia de graça e de verdade, a glória do unigênito Filho de Deus. Quando nós caminhamos até o final em Apocalipse, o que é que nós encontramos lá? Naquela última batalha, o Senhor destruindo Satanás e os demônios e os ímpios com a espada? Não, mas destruindo todos com o poder da sua boca. Ele solta uma palavra e tudo acontece. É isso que nós temos aqui. A palavra criativa, mantenedora, indo a Jonas e o comissionando. Ele vai então a Jonas e diz assim: olha, Jonas, vá depressa à grande cidade de Nínive. Esse vá depressa é interessante, queridos. As versões mais antigas traduziram bem ao pé da letra. Se você pegar uma versão mais antiga, vai estar escrito assim: levanta e vai. Literalmente é o que está escrito mesmo no texto hebraico. Levanta e vai. Levanta e vai à grande cidade de Nínive. E é interessante a maneira como o texto está construído aqui. Porque é dito que Jonas precisava levantar e pregar. Levanta, vai e prega. E quando nós vemos então, no início do verso 3, que nós vamos ver daqui a pouco ali, o texto começa: Jonas levantou-se. Literalmente é o que está lá no verso 3. Jonas levantou-se. Parece que ele está obedecendo. Porque a ordem dos verbos é: levanta, vai e prega.
No verso 3 nós temos: Jonas levantou-se, mas não para ir e pregar. Ele levantou-se para fugir da presença do Senhor. Queridos, para aqueles que são fãs de ficção como eu, e que conhecem, além do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, né? Que conhecem a segunda das crônicas de Nárnia. Eu, inclusive, os desafio a ler, é uma leitura fascinante. A segunda das crônicas de Nárnia é O Cavalo e Seu Menino. É uma história sensacional, um simbolismo até de uma história bíblica que eu não vou contar para não dar o spoiler aqui. Você lê e depois você descobre sobre quem, sobre qual personagem bíblico é aquela história. E uma frase que acontece o tempo todo no Cavalo e Seu Menino, acontece com o povo, que é um povo mau, lá é assim. E acontece também com o povo de Nárnia. Olha, quando uma ordem é dada, seja pelo leão, seja por um dos reis, ou quem quer que seja, geralmente o que ouve a ordem responde: ouvir é obedecer. Eu ouvi, entendi, e só tem um caminho. O caminho é o caminho da obediência. Jonas ouviu a fala do Senhor, mas ele decidiu não obedecer. A princípio parece que ele vai obedecer, porque ele se levanta, ele parece estar obedecendo às ordens do Senhor, mas ele decide levantar-se não para obedecer, mas para tentar fugir da presença do Senhor. Quantas vezes, queridos, nós não somos exatamente assim? Não é? A gente se torna aquele tipo de frequentador de igreja que entende que aquilo que está sendo falado, seja no sermão, seja na canção, seja na exortação que recebemos de um irmão que nos procura, é realmente a vontade de Deus. Eu entendo que Deus quer isso, é isso que Deus quer para mim, são esses os propósitos dele. Eu estou entendendo que é isso. E quando nós fazemos assim e decidimos não obedecer, nós estamos agindo exatamente como Jonas, ou como aqueles que simplesmente ouvem, mas não obedecem. Querido, se Deus está falando com você, por meio do sermão, por meio das canções, por meio da exortação de um irmão, não tem por que endurecer o coração e decidir desobedecer a Deus. Só existe um caminho certo, é o caminho da humilhação, é o caminho da obediência, é curvar a cabeça diante daquele que controla tudo. Quem somos nós para decidir o que Deus vai fazer ou deixar de fazer? Jonas achou que ele poderia intervir de alguma maneira. Ele poderia não agir e assim os planos de Deus talvez fossem frustrados. Ou talvez Jonas estivesse até pensando: Deus pode até cumprir os seus planos, mas não através de mim, que seja outro. E alguém pensa: por quê? Tanta impenitência nesse cidadão. Por que ele não quer obedecer a Deus? Que coisa maravilhosa pregar, que coisa maravilhosa é chamar as pessoas ao arrependimento. Por que Jonas não quer? A resposta está no final do verso 2, queridos. Os assírios, e aqui uma liçãozinha de geografia bem básica, assim, não quero ser chato, não, mas Nínive é a capital da Síria. É a maior cidade da Síria. E os assírios eram um povo bem mau. Mau assim do jeito que vocês não conseguem nem imaginar. Os assírios, para vocês terem ideia, quando eles estavam em algum tipo de batalha, para eles não tinha compaixão, não. Misericórdia era fraqueza. Compaixão é para os fracos. Eu vou poupar os irmãos de algumas coisas aqui, mas depois vocês podem dar um Google lá e pesquisar na casa de vocês. Mas vocês lembram do Mercador de Veneza? E se você não conhece o Mercador de Veneza, acontece a mesma coisa no Alto da Compadecida. Que é quando o Major Antônio de Moraes faz um trato com o Chicó de tirar uma tira de couro das costas dele. Lembram disso? Os ninivitas não tiravam só uma tira, só para vocês terem ideia. Eles tiravam todo o couro da pessoa. Viva! Só para vocês terem ideia. Eles eram maus. Eles eram perversos. Um povo sem compaixão. Sabe o que aconteceu com Amã e com seus 10 filhos, que eu mencionei hoje pela manhã? Eles faziam exatamente aquilo com seus inimigos. Espetavam eles, vivos. Eles eram perversos. E havia, inclusive, dentro da nação de Israel, a expectativa de que os ninivitas seriam usados por Deus, os assírios seriam usados por Deus como um instrumento de punição. Imagina assim Deus dizer: olha, esse povo vai punir vocês, e agora Deus está dizendo: vão lá e pregue para ele. É como dizer assim: olha, e aí você pensa em quem você não gosta?
E eu sei que tem gente que os irmãos não gostam, seja talvez por uma posição política, né? Eu sei que você já brigou com os parentes seus porque ele votou no candidato que você não gosta, né? E aí você pensa que talvez aquelas pessoas não são dignas da mensagem de salvação. É o que está acontecendo com Jonas aqui. Esse povo é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu quero mesmo que caia fogo do céu e risque eles da face da terra. Misericórdia para quê? E Jonas conhece o Deus a quem ele serve. Ele sabe que ele é compassivo e misericordioso. Ele sabe que ele é bondoso e que perdoa o pecador arrependido. E é por isso, talvez, inclusive, que ele decide fugir. E diz, não, que vá outro. Não serei eu um instrumento nas mãos de Deus para anunciar salvação e arrependimento a essas pessoas. Não, que vá outro. E Jonas, então, se dispõe por causa da maldade, da perversidade dos ninivitas. E ele levanta, mas não para obedecer. Ele levanta para desobedecer. E ele foge da presença do Senhor. É claro, irmãos, que Jonas sabe que não dá para se esconder de Deus. Porque às vezes a gente pensa, olha assim, ô Jonas besta, né? Como é que ele acha que ele vai fugir de Deus? Ele sabe que não dá para fugir. O que ele escreveu aqui é mais ou menos assim: Jonas fugiu de obedecer. Ele sabia o que era para fazer e ele decidiu ir para o outro lado. Ele não está querendo se esconder de Deus, ele conhecia, né? Ele sabia muito bem que não dá para fugir de Deus. Ele sabia o Salmo 139, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu vou até as distantes alvoradas, o Senhor ainda vai me guiar lá. Ele sabe, ele conhece esse texto, ele sabe que não dá para escapar de Deus. Mas o que ele está querendo mostrar aqui não é que ele tentou esconder de Deus, mas ele tentou fugir de obedecer, de cumprir aquela que é a vontade de Deus. Ele sabia o que era para fazer, ele ouviu, mas decidiu não obedecer. E essa fuga de Jonas, ela se dá em descidas. É algo até curioso aqui no texto. Só uma observação curiosa, textual, mais uma vez. O texto diz que a ordem do Senhor foi: levanta, vai e prega. Ok? E nós vemos no texto que Jonas levanta, no verso 3, ele vai, no caso ele foge da presença do Senhor, e ele vai se dirigir para Tarsis, que é no lado oposto. Nínive está do lado de... Imagina que vocês estão olhando... Eu tinha que ter colocado o mapa, da próxima vez eu coloco. Nínive está do lado de cá, Síria está do lado de cá, mais para cima. Tarsis está do lado de lá, e no extremo oposto. Ele quer acabar com todas as possibilidades de obedecer a Deus. É como se Deus dissesse para você assim: vai lá e prega para aquele seu amigo que te impede, que te persegue, que te maltrata. E você, ao invés de obedecer a Deus, você começa a evitar qualquer oportunidade de cruzar com aquela pessoa. É o que está acontecendo aqui. Eu não quero nem correr o risco de acontecer de alguma maneira que eu acabe indo pregar para esse povo. E aí isso começa então, isso é apresentado de maneira textual no texto como descidas. O Senhor fala: vai, levanta e vai e prega. O texto diz que primeiro Jonas desceu. Ele fugiu da presença do Senhor. Na minha tradução também não aparece, mas lá no texto original literalmente está: ele desceu. Aliás, o primeiro desceu está aqui: desceu a Jope. Ele desceu para Jope. Lá na frente é dito que ele desceu ao porão do navio. Nós vamos ver isso no próximo sermão. E por último, inclusive no cântico dele que aparece no capítulo 2, na oração poética dele, ele desce às profundezas da terra. Textualmente, o que Jonas está nos ensinando aqui? Que quando nós optamos por desobedecer a Deus, sabendo o que Ele quer que nós façamos, o nosso caminho é de descida. O nosso caminho é de sucumbir ao fracasso, até as profundezas da terra, de modo que as ondas e vagas vão nos tragar. Você sabe o que Deus quer que você faça na sua luta contra o pecado. Você sabe qual é a vontade de Deus. Deus está falando contigo: essa é a minha vontade. E ao invés de ouvir e obedecer, você decide obstinadamente continuar pecando. Sabe o que você está fazendo? Você está começando uma jornada de descida, de fracasso, de miséria em todos os sentidos. Jonas tenta fugir da presença do Senhor. Ele vai para Tarsis, que é uma cidade portuária.
Depois ele desce ele vai fugir para Tarsis, me desculpem, mas ele desce primeiro a Jope, que é uma cidade portuária, ali há um navio, ele paga a passagem do navio, ele paga o preço da fuga, com a intenção de fugir da presença do Senhor. Queridos, eu não quero aplicar esse texto necessariamente a aspectos missionários. É claro que nós podemos aplicar, o livro é um livro missionário também. Eu sei o que Deus quer que eu faça, só Deus está me chamando para servir a Ele na equipe de música, e eu não quero. Ou Deus está me chamando para servi-lo no evangelismo, e eu não quero, eu estou fugindo, eu estou dando um jeito de escapar. Deus está me dando habilidades que eu posso usar para servir no reino dEle, e eu estou tentando me esquivar disso. Eu sei que há essas aplicações aqui no texto também, sem sombra de dúvidas, mas eu quero pensar na nossa caminhada de relacionamento com o Senhor. Muitas vezes, queridos, a gente é muito ortodoxo como Jonas. É um profeta. É alguém que conhece a Deus. É alguém que já foi usado por Deus durante o reinado de Jeroboão. É alguém que conhece profundamente as Escrituras. Nós vemos isso na sua oração tão poética, a semelhança dos Salmos. Mas mesmo sabendo de tudo isso, ele opta pelo caminho da desobediência. Como é que você se comporta quando Deus fala contigo em sua palavra? Eu posso dizer como eu já me comportei muitas vezes, nos momentos de maior miséria da minha vida, em que eu achei que eu era o dono da verdade e o dono dos meus caminhos. E Deus estava claramente me falando através da sua palavra, o caminho é esse. O que eu fazia? Eu tapava os ouvidos. Porque eu sabia que ouvir implicava em obedecer. Eu sou indesculpável se eu ouço e eu obstinadamente decido desobedecer. Qual tem sido a sua postura quando Deus fala contigo, querido? Displicência? Você dá de ombro, você faz conta que não é contigo? Você fala assim, será que ele sabe? Por que ele está falando assim? Eu não sei. Quem sonda os corações é o Senhor. Quem sabe dos pecados que você acalenta no seu coração é o Senhor. Quem sabe das condutas inadequadas que você tem tido, que são tentativas de fugir do Senhor, não de fugir no sentido de, Deus não está vendo, porque você sabe que Ele vê tudo. Não dá como fugir, não dá para fugir da sua presença, é impossível. Mas sabendo o que é para fazer, você decide obstinadamente desobedecer. Ou você tapa os ouvidos, ou você dá de ombros e faz de conta que não é contigo. Hoje está sendo dada a você a oportunidade de arrependimento. Sem que necessariamente você precise passar por tudo que Jonas passou, e você já conhece a história. Você já sabe como ela foi, como ele precisou ir ao fundo do poço, ao fundo da terra, às profundezas da terra, para que finalmente ele decidisse obedecer a Deus. Você não precisa passar por tudo isso. Você pode vir para perto agora. Você pode chegar para o Senhor agora. Pedir perdão e falar, não, Senhor, eu não quero ser como Jonas, eu quero ouvir e obedecer de primeira. O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a sua vontade? É isso eu vou fazer. É que eu me engaje mais na obra do Senhor. Senhor, eu estou disposto, me ajuda. É que eu me reconcilie com aquele irmão de quem eu estou nutrindo mágoa no meu coração. É hoje, queridos, a oportunidade. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que você tem que fazer. Você conhece o seu coração. Você sabe dos ressentimentos que você está guardando aí. Dos perdões que você precisa dar e dos perdões que você precisa pedir também. Hoje é o dia. Ouvir implica em obedecer. O que você vai fazer? Fugir da presença do Senhor? Ou você vai, diferentemente de Jonas, obedecê-lo de primeira? Se a sua opção for obedecer ao Senhor, você pode descansar nos braços graciosos dele. Mas se for desobedecer a Deus, eu sinto é jeito de falar, viu? Mas eu sinto dizer que você vai estar numa jornada de decadência. Decadência. Você pode achar que você está no controle, porque você pagou a passagem do navio, porque você escolheu o navio, porque você decidiu para onde você vai, o caminho que eu vou traçar é esse aqui, mas quem dirige a história é o Senhor. Quem faz as coisas acontecerem é o Senhor, porque a salvação
pertence a Ele. A história pertence a Ele. Você pertence a Ele. Queridos, eu quero tirar algumas implicações desse texto para nós. Olha que bonitinho o grande peixe aí, ó. Parecendo um Moby Dick. Primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos. Nós devemos descansar no cuidado soberano de Deus. Às vezes Deus está mandando fazer uma coisa que você não gosta, pregar para alguém que você odeia. Às vezes Deus quer que você se engaje na obra dele e trabalhe com gente que te magoou, que te feriu. E você sabe que a vontade de Deus é essa. E que você perdoe, comece e recomece. E ore, e chore, e caminhe junto. Queridos, guarde isso no seu coração. Se você estiver no centro da vontade de Deus, você pode descansar no cuidado soberano dele. Às vezes a gente não quer se indispor, como Jonas não queria. Eu? Não. Os ninivitas, o que é que me espera? Juízo, condenação? Quem sabe eles não vão me espetar? Quem sabe eles não vão arrancar o meu couro? Descanse no cuidado soberano do Senhor. Ao nos chamar para o serviço, Ele mesmo vai providenciar o cumprimento dos seus propósitos. Se é a vontade dEle, se você ouviu, obedeça. O caminho é esse. O caminho da alegria é o caminho da obediência. As únicas coisas que nós precisamos fazer são ouvir e obedecer. Como os personagens do Lewis. Ouvir é obedecer. Ouvir é obedecer. Segunda coisa que eu quero pensar com os irmãos. Nós não somos os juízes do reino. Nós não somos os donos da verdade. Nós não somos aqueles que dizem quem entra e quem sai. Às vezes nós agimos assim. Nós pensamos que existem pessoas que são tão más, que não são dignas da graça de Deus. E isso é verdade. E a primeira delas sou eu. Tão perverso e tão mau, que sou indigno da graça de Deus. Veja o que Paulo diz do seu testemunho. Eu era o pior dos pecadores. Veja o que ele diz em Romanos 3. Não há justo nenhum sequer. Você acha que você é tão melhor? Irmãos, isso me incomoda há anos. Eu não sei o que eu vou fazer com relação a isso. E não sei como eu posso trabalhar ou agir com relação a essas coisas. Mas tem algumas pessoas, e vocês sabem muito bem de quem eu estou falando, que ficam nessa avenida aqui, ó, à noite. Toda noite vocês podem passar aqui. E elas estão aí. Elas estão aí, na avenida. Aguardando, né? Vocês sabem de quem eu estou falando. Muitas vezes nós nos comportamos com esse tipo de gente como se elas fossem tão perversas e más, que Deus não pudesse salvá-las. É justamente a essas pessoas más e perversas que a graça de Deus se mostra maior. Lembram-se quando Jesus conta aquela parábola do perdoador? Quando alguém fala com Jesus que tem uma mulher, também tem uma mulher aos seus pés tocando nele, era uma mulher de índole duvidosa, e Jesus então responde: quem é que vai me amar mais? Aquele que eu perdoei mais ou que eu perdoei menos? É claro que isso é um símbolo, né? Ou quando Paulo diz que onde o pecado foi muito grande, a graça de Deus é ainda maior. Talvez há pessoas de uma ideologia política diferente que a gente pensa assim: fulano não, que caia fogo do céu. E quem disse que eu e você somos os juízes do reino? Quem disse que eu e você somos os responsáveis por dizer quem entra e quem sai? A nossa tarefa é exclusivamente pregar o evangelho. E Deus vai salvar quem Ele quiser salvar. É isso que nós aprendemos com Jonas. Nós não temos a permissão de fechar as portas para aqueles que estão sendo chamados pela graça do evangelho. Na realidade, nós devemos chamar a todos, inclusive quem você não gosta, como os ninivitas, os assírios, confiados de que Deus irá salvar quem Ele quiser. Eu não sei o que eu vou fazer ou como eu vou fazer, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Anunciar o evangelho a todo povo, tribo, língua e nação. E por último, eu e você, queridos, devia ter colocado na primeira pessoa ali, me desculpem, nós precisamos reconhecer que não há como fugir do Senhor. Não dá. Talvez você ache que você está fugindo, que você está escapando. Você está indo pelos seus caminhos e você tem as rédeas, porque você paga a passagem, porque você escolhe o destino e você entra no navio. E você talvez tenha a ilusão de que você é que está na direção
do barco, né? Mas a verdade não é essa. Só existe um capitão nessa frota. Só existe um que dirige a jornada para onde ele quer. Não há como fugir do Senhor. Você pode tentar e cair na ilusão de que talvez você esteja conseguindo, mas não há como fugir do Senhor. Qual vai ser a sua atitude hoje? Tentar fugir, se esconder, tapar os ouvidos ou se arrepender? Não importa o quão longe você esteja. Talvez você chegou tão fundo, você pensa que não dá mais para ser resgatado. Mas o nosso Deus é extraordinário. Ele é extraordinário. Ele estende o braço gracioso até aqueles que estão na lama do pecado. Traze-os para perto, lava-os, perdoa-os e dão a eles uma nova oportunidade. E a nova oportunidade está sendo dada a você hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Vá ao Senhor Jesus. Grite por Ele como alguém que está no fundo do poço, como alguém que está no bucho do peixe. Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa-me. Muda a minha vida. Lava o meu coração. Começa de novo comigo. Eu não tenho dúvidas que o mesmo Deus que estendeu os braços a Jonas e aos marinheiros e aos ninivitas e a mim, vai também estender o braço a você. Que Deus abençoe, querido, e que aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Kaique, por favor, ora por nós. Aconteceu nesta noite e pelo que temos ouvido aqui, ó Deus, neste momento. Abençoa a vida do pastor Ramon, abençoa a vida de cada um dos irmãos que estão aqui presentes e nos ajude, Senhor, nesta luta contra nós mesmos, contra nosso pecado, contra tudo aquilo que nos afasta de Ti, ó Deus. Que não sejamos como Jonas no início dessa história, que tentou fugir de Ti, da Tua vontade, do Teu propósito, do Teu caminho, mas que sejamos como o Jonas de depois, ó Deus, que entendeu verdadeiramente que seguir a Ti, servir a Ti e fazer a Tua vontade é obedecer a Tua palavra, é obedecer a Tua voz, obedecer aquilo que Tu mandas, ó Deus, a cada um de nós fazer. Ajuda cada um de nós, reforma em nós a imagem do Senhor Jesus Cristo, porque somente mais parecidos com Ele é que seremos capazes de honrar e glorificar verdadeiramente o Teu nome, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.